Olá, meus amigos. O nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite. Eu não sei que horas vocês irão assistir esse vídeo, mas meu nome é Sidney. Estou gravando uma série de preleções a respeito do Evangelho segundo o enfoque espírita. E que o Rabi de Judá, nosso grande mestre, nosso grande Rabi, nos dê muita luz, muito entendimento, para que possamos passar para o público interessado em compreender o Evangelho segundo o enfoque espírita de uma maneira mais fácil. Então vamos recorrer no Evangelho de Mateus. O que ele registrou no versículo 5, capítulo 5, versículo 3. Diz ele: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas antes vamos entender. Felizes, Felizes os pobres de espírito. Mas o que Jesus quis dizer como ser pobre de espírito? O que será, hein? Porque as pessoas materialistas, os incrédulos, aqueles que se dizem sabedor de tudo, incorporados de sentimentos puramente materiais, se diverte com essa máxima, pobre de espírito. Porque a maioria dos pseudo-sábios ou intelectuais, no mundo que nós vivemos, comparam a pobreza de espírito com a situação material do seu próximo. Como não apresentam o mesmo currículo intelectual, observam a grosso modo como se fossem todos ignorantes e os rotulam como pobre de espírito. Estou dizendo os pseudo-sábios. Mas, ao nosso entendimento, e de muitos, as aparências se enganam. Essas pessoas têm uma alta consideração de si mesmo, da sua capacidade ou da sua superioridade entre os demais. Alguns até podem concluir: são os coitados, nem mesmo têm o ensino médio. E quando se fala de coisas divinas, ou que transcende a sua sabedoria, que é o assunto espiritual, tratam o assunto como coisas indignas. Acho que é perda de tempo e até vergonhoso tratar dessas coisas a espiritualidade. Não dá lucro. Se acham eternos na vida material e se acham melhores do que os outros. São os rotulados de soberbos. Acho que tudo é fruto do efeito material. Não acreditam em providência maior, ou seja, que existe uma inteligência suprema entre nós, o Criador de tudo que chamamos Deus. E tomam a sua inteligência, ou até onde pode conhecer, como uma medida universal. Aquilo que ele sabe é universal. Negam tudo que pode rebaixar os conhecimentos alheio ao seu desconhecimento. Negam até a existência do mundo além desse. Quando não, dizem: isso é obra do acaso. Então nós podemos ver que são os negacionistas sempre. Só acreditam em si. Mas essa obra do acaso tem uma inteligência profunda. Uma ciência que, por mais que vivemos, não vamos superar a inteligência maior do nosso Criador. Quando se recusam a admitir o mundo invisível. Mas, se eles admitem um poder extra-humano, parece que faria descer do seu pedestal e do seu orgulho. Quem recusar o mundo invisível, consequentemente, vive uma vida material limitada. E assim eles têm um sentimento de desdém por tudo que não é
do mundo tangível. É tudo que não pode provar, botar a mão, né? Isso se chama pobreza espiritual diante da espiritualidade ou do mundo invisível. Esses são os pobres de espíritos. Pessoas que se comportam assim, é de uma certa forma, coitado, um miserável de espírito. Pessoas com essas características podem até prejudicar ou influenciar pessoas que estão no caminho certo ou correto. E a casa de Deus é o universo. E o mesmo é formado de energias ponderadas e empoderadas, que chamamos fluidos cósmicos. Somos seres inteligentes, em evolução. Somos criaturas de Deus, povoadores do universo. Conforme vamos nos aperfeiçoando, vamos nos tornando trabalhadores e procriadores da natureza de Deus. João, capítulo 10, versículo 34, registrou o seguinte: são seres humanos, na verdade, sois pequenos deuses. E se dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quis dizer que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito perante as obras de Deus que são sábias. Temos que nos curvar perante essa sabedoria divina, ou seja, ninguém pode se vangloriar perante a sabedoria, aquilo que é perfeito. Porque o soberbo não tem nada de humildade. Ele se acha acima de tudo. Acham que o mundo gira em torno de si. Somente sua principal característica, que é comparado a um câncer que empobrece a humanidade. Essa é a sua principal característica, o orgulho. E diante da sabedoria de Deus não cabe a falsa humildade. Porque a humildade é a prova da submissão a Deus, que é o seu Criador. E o orgulhoso se revolta contra a perfeição, contra tudo aquilo que ele não tem capacidade de entender. Já o humilde ou a humildade é a prova principal da simplicidade, que podemos traduzir respeito e confiança no seu Criador. Digo eu, perante aqueles que vêm com a missão de nos transferir conhecimentos para a nossa evolução. Por vezes nós temos espírito, característica missionária que vem para nos dar aquela complementação e nós o desconhecemos, desprezamos. E Jesus exaltava a virtude da humildade através das suas parábolas, historinhas para nós, crianças espirituais ainda. Mateus registrou no capítulo 18, versículo de 1 a 5 do Evangelho. E essa passagem, registrada por Mateus, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Observamos que sempre existe um plural quando se refere céu. Eles falam céus. Isso tem fundamento, né? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou no meio deles e disse: olha, eu vos digo em verdade, que se vós não converterdes, se não tornardes como uma criança, não entrarei no reino dos céus. E todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe uma criança em meu nome, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Em suma, resumindo, temos que ter um profundo respeito dessa inteligência maior, nosso Criador, Criador de tudo. Ainda Mateus registrou no capítulo 20, versículo 20 a 28, uma passagem muito interessante. Por que é muito interessante? Nós vamos ver agora. Uma mulher
que se dizia mãe dos filhos de Zebedeu, se aproximou com os seus 2 filhos a Jesus e o adorou. E Jesus, observando as intenções, a ela perguntou: que quereis? Naquela época, que quereis, mulher? Pediu e disse-lhe a ela, e disse ela a Jesus: ordenai que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, uma à vossa esquerda, outra à vossa direita. Aí Jesus responde: mulher, não sabeis o que pedis, podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, acho que em uníssono, podemos. É verdade. Jesus diz que bebereis o cálice que eu vou beber. Mas quanto ficar sentado, um à minha esquerda e outro à minha direita, não cabe a mim conceder, porque isso só será para aqueles que o Pai tenha preparado. Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28. O que queria dizer Jesus que o Pai tenha preparado? Ele quis dizer, passado por todas as provas, porque existe a pluralidade das vidas, até atingir o merecimento de estar ao lado de Jesus na espiritualidade. Então aqui cabe uma observação. Na época, Zebedeu era um próspero comerciante. Tinha barco de pesca. E a esposa de Zebedeu era simplesmente uma senhora por nome de Salomé, cujos filhos, ainda criança, vinham a ser posteriormente discípulos de Jesus, João e Tiago. E Salomé era uma mulher atraente, que visitava as festas palacianas. Teria pedido a cabeça do profeta João Batista, primo de Jesus. Todos sabem que João Batista foi degolado, Então o Espiritismo veio sancionar a teoria pelo exemplo, nos mostrando que os grandes no mundo dos espíritos eram aqueles que nós considerávamos pequenos aqui na Terra. Aqui nesse plano que habitamos, é tido e havido como um instante nessa passagem de provas e expiações. Portanto, aqui ninguém é perfeito. Estamos à busca da perfeição. Já em Lucas, capítulo 14, versículo 5, 1 e de 7 a 11, ele registrou: um dia Jesus entrou, um dia de sábado, na casa de um dos principais fariseus, para aí tomar uma refeição. E aqueles que lá estavam, ele observava. Mas observava o quê? Como os convidados escolhiam os primeiros lugares. E Jesus não perdia tempo para esclarecer e assim propôs a dizer uma parábola dizendo aos seus discípulos: olha, quando fordes convidado para uma festa ou para uma boda, não tomeis logo o primeiro lugar. Assim dizendo, os lugares mais interessantes. Ele advertiu, pois deve temer que entre os convidados poderá ter uma pessoa mais considerada do que vós. E assim lhe dizer, e venha lhe dizer algo como: o lugar que está sentado aí não é seu, é meu. E assim, tenhamos que dirigir uma certa preocupação ou vergonha em se colocar ao último lugar. Porque isso será motivo da sua glória em diminuí-lo. Glória de quem pediu para você se retirar, Porque o nosso ego, o nosso eu, nós somos uma espécie de cobrador dos defeitos dos outros. Por isso, eu vos digo diante da mesa que estarão convosco, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Mas, se aqui estamos a trabalho, a caminho
da busca da perfeição. E a perfeição é corrigir o lado moral. Mas o que nos atrasa essa evolução, essa imperfeição, se chama orgulho. E, consequentemente, a falta de humildade, as quais originam-se a soberba, a intolerância, a impaciência, a falta de humildade, aquela impetuosidade da desonestidade para se mostrar melhor do que os outros. Então essas máximas são consequência do princípio da humildade, que não cessa de colocar como condição essencial para uma futura felicidade. Entre tantas mensagens que na época Kardec havia recebido através de reuniões mediúnicas, psicografada, o que lhe chamou a atenção foi, em reuniões mediúnicas, uma psicografia que lhe chamou a atenção de Le Cordaire, o espírito, em Constantina, em 1863, pelo qual vamos obter as seguintes orientações. Mas quem foi Le Cordaire? O nome dele foi Henri Dominique Le Cordaire. Foi um padre, um jornalista, educador, deputado e acadêmico, sendo considerado um precursor do catolicismo moderno e restaurador na França da Ordem dos Pregadores e muito mais. Nasceu em 12 de 5 de 1802 e morreu em 21 de 11 de 1861 e tinha cidadania francesa. Então vamos procurar resumir um pouco, porque é extensa essa mensagem que ele diz a respeito do orgulho e da humildade. Diz ele: que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Aos pobres de espírito que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Os pobres de espírito de antigamente, veio com missão hoje. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar a minha palavra compreensível, que me conceda de pô-la ao alcance de todos. E a todos vós encarnados que estáis em dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade, minha gente, é uma virtude esquecida entre vós. Os grandes exemplos que foram dados entre vós foram pouco seguidos. Eu vos digo que sem a humildade não podeis ser caridosos com o vosso próximo. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas são recompensa dadas ao seu mérito. Imaginem ricos, digo eu, nossos governantes, enquanto dormes sob seus tetos dourados, ao abrigo do frio, chuva, vento, milhares de seus irmãos estão estirados sobre palhas. Esses infelizes não são iguais? Que diz tu? Que foste um miserável, infelizes como eles. Que diz? Que não pediste esmola, ou que não pedirás um dia. O orgulhoso que eres, antes de seres nobres e poderoso. Digo eu, Deus dá a oportunidade da riqueza para que possamos adquirirmos um pouco de nobreza, servindo os outros. Porque todos os homens são iguais na balança divina. E só as virtudes os distingue aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, todos. E todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos, vossos nomes não mudam em nada, vossos corpos. Ficam no túmulo
E não são eles que dão uma felicidade prometida aos eleitos, mas dão a oportunidade de estar aqui. A caridade e a humildade são ou serão seus títulos de nobreza na espiritualidade. E vós, todos que sofreis injustiça dos homens aqui na terra, sede indulgente com as faltas dos vossos irmãos, ao pensar que não estáis isentos de censura. Isso é caridade e também humildade. Se sofreis calúnia, curvais frente a essas provas. Se vos importam as calúnias do mundo, quando a vossa conduta é pura, a recompensa vem do alto. Assim, meus amigos, irmãos, comentamos um pouquinho o que é ser orgulhoso, o que é ser humilde na visão de um espírito bem mais evoluído como Le Cordaire. Sem falar de Jesus, o nosso mestre e guia da presente humanidade. Vamos nos esforçarmos em fazer uma profunda reflexão a respeito, para que esse câncer que atinge a humanidade não atrapalhe a nossa evolução espiritual. É bom que se diga. Nunca deveremos adotar esse pensamento. Não leva o desaforo para casa. Por vezes, minha gente, esse orgulho e a falta de humildade, nós poderemos nem levar a própria vida. Nem levar. É interessante esse capítulo, porque quem lê o Evangelho, por vezes, entende a maneira dele. E não adianta estar aqui lendo o Evangelho e ficar muito resignado, passivo com os acontecimentos e não desabrochar em si o que nós precisamos fazer enquanto estivermos aqui, que é os 10 mandamentos contidos no amai o próximo como a si mesmo. É onde nós vamos encontrar a nobreza de alma, a nobreza de sentimento, e vamos obter de nossas almas a medicina que nós precisamos para que o dia que nós transpusermos esta vida, chegar no plano espiritual e chegar com o título de humildade. E assim agradeço a todos vocês que assistam ou assistiram esse vídeo e compartilhem. Eu não quero ser dono da verdade, não, de jeito nenhum. E nem quero ter um prestígio de um grande espírita. Apenas uma formiguinha trabalhando, elevando os meus conhecimentos e os meus entendimentos a respeito do Evangelho para o público que querem ser ou querem se portar como um ser cristão. Obrigado a todos.